Deputada Tabata Amaral. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa. Muito obrigada, deputado. Cumprimento os estudantes presentes e a todos os demais. Agradeço ao deputado Hugo Leal por esse espaço de fala e queria começar dizendo que estamos no início de março, mês das mulheres. E queria aproveitar o dia de hoje para levantar a nossa bandeira das mulheres livres, pensantes, independentes, que têm sido violentamente atacadas em todos os espaços, mas principalmente no ambiente da política. Mas não pensem que venho aqui hoje apenas para chorar as nossas dores e para mostrar o desrespeito diário que recebemos. Eu venho aqui para dar um recado importante ao presidente da República e a todos os homens que acham que estão acima de nós. O meu recado é: não se enganem, nós não vamos recuar. A história da participação das mulheres na política é uma história de grandes guerreiras, de grandes conquistas, e está longe do seu fim. Faz 88 anos que as mulheres brasileiras conquistaram pela primeira vez o direito ao voto. Berta Lutz, zoóloga e a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro, conheceu os movimentos sufragistas europeus e foi a maior líder na luta pelo direito ao voto feminino no Brasil. Conseguimos essa vitória em 1932, faz muito pouco tempo. Uma conquista parcial, no entanto, já que somente as mulheres casadas e com autorização dos seus maridos e as viúvas e solteiras com renda própria estavam aptas a exercer o direito do voto. E o voto feminino só se tornou obrigatório em 1934. Vale lembrar também que antes desse direito ser conquistado em todo o território brasileiro, o estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a conceder o voto feminino no Brasil, sendo pioneiro. E em 1928, tivemos nossa primeira prefeita eleita no Brasil. Alzira Soriano foi eleita prefeita na cidade de Lages, sendo a primeira mulher eleita prefeita em toda a América do Sul. Com muita resiliência, desde então, estamos ocupando a política. E não demos um passo para trás sequer. De 2014 para 2018, aumentamos em 51% o número de deputadas aqui na Câmara dos Deputados. Mas tudo isso é muito novo. E não me surpreende que até hoje as mulheres ainda tenham que lutar e se provar diariamente para ocuparem esses espaços de liderança. Ainda não chegamos onde é o nosso lugar, o nosso destino, pois sabemos que o caminho para nós, mulheres, ele é mais difícil, ele é mais longo. Somos 51% da população, mas apenas 15% do Congresso. 51% da população, mas apenas 12% dos prefeitos. Estamos remando contra a maré da violência, do preconceito, do machismo. Ainda não chegamos no nosso porto seguro, mas estamos avançando e temos a nossa rota traçada. Não estamos à deriva. O último ano nos mostrou que mulheres na política ainda incomodam, e muito, justamente porque estamos vencendo, porque dia após dia conquistamos um pouco mais de espaço. Não é novidade para ninguém que o principal alvo da covardia e da arrogância do presidente da República, de seus apoiadores e da sua milícia digital tem sido as mulheres, sejam elas cidadãs, jornalistas ou políticas. A violência de gênero como forma de falar mais alto, mais grosso e intimidar as mulheres na política virou a regra. Estamos tendo que reivindicar ativamente neste plenário até o direito de não ser provocada e humilhada por um presidente ou por um ministro. Juntam-se às vítimas pessoas de todos os lugares e partidos, com uma coisa em comum: ousaram criticar o mito. Alguns exemplos emblemáticos incluem as jornalistas Vera Magalhães e Patrícia Campos Melo, e as deputadas federais Sâmia Bonfim, Joyce Hasselmann e Talíria Petroni. Como nos casos da violência física,
Toda vez que uma mulher faz uma denúncia por essa violência verbal, ela sofre em dobro. Quando a gente fala da violência física, a violência acontece novamente quando uma mulher denuncia um marido abusivo ou um estupro coletivo e ela é acusada de falso testemunho, de ter usado roupas que pediram pela agressão ou de que está mentindo para chamar a atenção. Acontece algo muito parecido quando a gente fala da violência política. A violência também acontece de novo, quando uma política denuncia o machismo institucional e começa a receber ameaças de morte e xingamentos de parte da população brasileira que apoia o agressor. A guerra que deslancha não é só virtual, ela acontece aqui, dentro deste plenário, da Câmara dos Deputados, quando um homem diz em plena sessão que as mulheres que denunciaram a violência contra a jornalista Patrícia Campos Melo deveriam raspar o sovaco. Porque para eles, as mulheres são apenas seus corpos. Para eles, o lugar da mulher ainda é o da subserviência, da sexualização. Ao entrarmos para a vida pública, imaginam que todas as mulheres assinam embaixo de um acordo para termos nossas vidas e nossa dignidade totalmente expostas e sob constantes críticas, seja lá quais forem. Expõem nossos filhos, nossas casas, nossas famílias e parceiros. Testam conosco os limites do tolerável, da boa convivência e da democracia, feita de diálogo respeitoso, de debates sensatos, da pluralidade de ideias. Vale lembrar o que acontece quando a violência política escala, quando ela aumenta. Não consigo pensar em nenhum político homem brasileiro que recentemente tenha morrido por defender suas ideias, seus ideais, mas conheço duas mulheres incríveis, aguerridas, políticas, eleitas, que foram brutalmente assassinadas, Ceci Cunha e Marielle Franco. Quando o próprio presidente da República veste a roupa do intolerante, legitimamos o ilegitimável e ignoramos os limites constitucionais da própria liberdade de expressão. A tendência do governo Bolsonaro é chamar sexismo de bobagem, direitos de mimimi, e qualquer denúncia ou discordância ideológica termina em violência. Querem, aos poucos, nos silenciar, mas vejam só, toda vez que tentam silenciar uma mulher, nos unimos e falamos juntas, mais forte e mais alto. Quando acusaram Patrícia Campos Melo injustamente, nós subimos nessa tribuna para escancarar a justiça e nos colocamos ao seu lado. Quando mataram Marielle Franco, fomos às ruas pedir justiça. Há batalhas absolutamente vergonhosas que temos que enfrentar, mas sobrevivemos aos entraves e saímos mais fortes, mais unidas. Nós, mulheres, entendemos a violência contra uma de nós como uma violência contra todas nós e uma violência contra a nossa democracia. E nós, mulheres, estamos cansadas desse fanatismo que perdoa crimes e criminosos. Queremos o direito ao contraditório, queremos justiça, queremos trabalhar em paz, queremos colocar a cabeça no travesseiro à noite sem medo de morrer, queremos fazer valer a nossa Constituição. Vale lembrar que democracia não é só o direito ao voto, democracia é ter voz, é diálogo, é escuta, é participação. O presidente parte de uma lógica autoritária, que não suporta o contraditório. Apoiado pelas milícias digitais, orquestram perseguições violentas contra qualquer um que erga sua voz. Para além de silenciar indivíduos, a violência política contra as mulheres é uma tentativa de desincentivar ideias e, principalmente, a representatividade. Que mulher vai querer entrar para a política assim? É uma forma de deixar metade da população de fora do debate. Não se trata apenas de um ataque a todas nós, mulheres, mas, sobretudo, um ataque
coordenado a democracia em si. A política do silêncio e do terror é uma política antidemocrática. Começamos o segundo ano do governo Bolsonaro e nossa preocupação com sua postura antidemocrática, escancarada ao longo dos seus quase 30 anos como deputado federal, só aumenta com o tempo. Mulheres já são constantes alvos. E agora temos também ministros do STF e até o presidente desta casa vítimas de insultos e ameaças. A convocação do presidente da República para que as pessoas compareçam a um ato anti-Congresso e anti-STF é muito preocupante. É mais uma forma de tentar nos silenciar, de instaurar medo, de calar a casa do povo. É assim que as democracias morrem. Democracia não combina com o silêncio que o presidente Bolsonaro quer instalar no Brasil. Democracia não existe quando as livres ideias deste Congresso, e principalmente das mulheres, são constrangidas constantemente pelo Executivo. Para se viver em uma democracia, é preciso que o presidente entenda o seu papel e os limites da sua autoridade em um sistema democrático como é o nosso. É em uma democracia plural, representativa, que eu acredito e defendo. E é por essa democracia que eu vou lutar sempre. Uma democracia que respeite o diferente, que valorize o contraditório, que reúna mulheres, negros, LGBT, jovens, periféricos, todo mundo. Uma democracia com a cara do Brasil, na qual 51% da população, nós mulheres, nos vejamos representadas aqui no Congresso. Mulheres negras, brancas, indígenas, mães, avós, meninas, todas elas. Não importa o partido, não importa a ideologia, que sejam mulheres conscientes do seu papel na sociedade. Como jovem e mulher, minha luta é por um país mais igualitário, com oportunidades iguais para nossos jovens. Isso é sim lutar para que todas as meninas cresçam se vendo na política, sem medo de serem vítimas de violência. Por isso mesmo, lançamos o Vamos Juntas, que é uma mobilização para apoiar mulheres candidatas agora em 2020, nas eleições municipais. E temos diversas deputadas e senadoras dos mais diferentes partidos que serão mentoras, embaixadoras, que querem participar dessa mobilização, para a gente trazer mais mulheres para a política. Mulher na política importa, e é bom para a sociedade. Para além da pauta feminina, melhora as políticas sociais. A primeira infância, tão necessária no Brasil, é um grande exemplo. E até diminuir a corrupção, de acordo com vários estudos. Somos fortes, determinadas, e a democracia só se fortalece com a nossa participação. Devemos nos unir, mulheres desse Congresso, para assegurar a nossa participação política plena e para denunciar e enfrentar o machismo, a intimidação e tudo aquilo que atenta contra a nossa liberdade de expressão. Podemos ser apenas 15% do Congresso, mas que sejamos 15% de mulheres incansáveis. Muitas pessoas lutaram e morreram também, para que pudéssemos estar nessa casa, defendendo políticas públicas para os mais vulneráveis, representando aqueles que mais precisam. Honramos essa história no mês de março e nos fortalecemos para deixar bem claro que não é um senhor que ocupa temporariamente a cadeira de presidente da República que irá nos calar. Não há ignorância, não há brutalidade, não há presidente que nos faça recuar. Nesta guerra, por mais mulheres na política, por mais igualdade, estamos fadadas à vitória. A luta, as batalhas do dia a dia são apenas o esforço para que a igualdade tão almejada chegue um pouco mais cedo. E estaremos todas juntas para comemorar muito mais do que o mês das mulheres. Comemoraremos, em um futuro próximo, o fim do machismo e a existência de uma democracia forte,
com mais mulheres ocupando a política. Por isso, termino esse expediente com um convite aos meus colegas parlamentares, homens e mulheres, e a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, para que se unam a mim e às outras parlamentares mulheres, deputadas e senadoras, nessa luta pelo fim da violência política de gênero em nosso país e em defesa da nossa democracia. Vamos juntos, vamos juntas, por um país efetivamente democrático, que respeita e valoriza o diálogo e que dá voz a todos e a todas, especialmente os que mais precisam.